Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Hoje, sexta-feira, dia 23 de janeiro de 2026, cura e libertação. Estamos na campanha dos Salmos 91, do 1 ao 16, nome de Jesus Cristo. Vamos meditar. Depois vamos ler uma introdução, uma explicação, um ensinamento da palavra de Salmo 91, do 1 ao 16, nome de Jesus Cristo. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então Deus, sendo nós habitando no esconderijo de Deus, na sua palavra, a sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, podemos estar descansados, né? Por isso a confiança em Deus é muito importante, porque Ele é o nosso refúgio, onde nós podemos nos refugiar, e Ele nos protege, nos guarda e nos livra de toda e qualquer obra do mal e todo e qualquer perigo. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, e eu que o diga, Ele é o meu Deus, o meu papai, o meu tudo. O meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu posso confiar, nele eu confiarei, né? E nele confiarei, podemos confiar em Deus, porque Ele não falha, nunca falhou e jamais falhará. Ele é o nosso protetor, o nosso ajudador, o nosso cuidador, e tudo e muito mais. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele tem nos livrado todos os dias de tantas coisas ruins, né? E de tantas pestes perniciosas, tantas coisas, né? Tem aí tanta pestilência, tantas doenças, e Ele tem nos livrado, nos guardado, nos protegido. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. E a sua verdade é escudo e broquel. Debaixo da obediência à sua palavra, podemos ficar despreocupados, porque estamos seguros, protegidos por Deus. E a palavra dele é nosso escudo e broquel. Ela nos protege e nos dá poder para avançar e botar para correr os inimigos. Nome de Jesus Cristo. Nossos inimigos não são pessoa. São principados e potestades. São demônios, anjos que viraram
anjos caídos, anjos que tentaram conspirar contra Deus, tornar-se demônios, né? Contra eles que Deus luta, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e o exército de anjos e os servos e as servas de Deus. Nós não lutamos contra pessoas, nós lutamos contra principados e potestades, né? Contra os dominadores que tentam dominar o mundo, porque eles vieram para matar, roubar e destruir e enganar o ser humano. Tem enganado há muito, não podemos dar ouvido à voz de demônios. Muitas vezes eles entram nas pessoas, usam as pessoas para nos atrapalhar, para nos tirar o foco, para nos desviar do caminho. Está maneteado, não devemos dar ouvido. Também devemos dar ouvido só a voz de Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, que nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal, de todo perigo. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia. Os espanto noturno é os demônios que andam na escuridão, no noturno, fazendo maldade, destruindo, matando, causando tantas coisas ruins, e de dia também, causando acidentes, causando tantas coisas ruins. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Não precisamos temer. Se Deus está dizendo que não precisamos temer, quem anda fazendo nos caminhos de Deus e crê em Deus, confia em Deus, não precisa andar temeroso, com medo. Porque ele diz, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Pensa bem, 1000 cairão ao teu lado, ao nosso lado, e 10.000 à tua direita, à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Se Deus diz, está dito. Ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Ele honra quem honra ele, sempre honrará. Somente com os teus olhos olharás e verás as recompensas dos ímpios. Os ímpios a gente está vendo. As recompensas dos ímpios. Ímpios é aqueles que não querem saber de Deus, saber de Jesus, que falam mal, que zombam, que, né? Se não querem falar bem, se não fale nada. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Se nós não tivéssemos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e os anjos de Deus nos guardando em todos os nossos caminhos, o ser humano nem conseguiria estar vivo. Se Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e os anjos de Deus não cuidam, não guardam e não protegem o ser humano, não tinha um ser humano vivo. Os demônios, que são os anjos caídos, tinham ceifado, matado todos. Mas como temos o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo e o exército de anjos cuidando da humanidade, cuidando do ser humano, né? Estamos protegidos pelo o Deus vivo, todo-poderoso. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Os anjos de Deus têm nos guardado, nos protegido, para nós não tropeçarmos em pedra alguma, para nós não cairmos em abismo, para não tropeçar e não cair, como muitos estão tropeçando, estão tropicando, e estão caindo e estão morrendo. Deus não tem nem um minuto ele nos deixa só, nem um segundo eles nos deixam só. Eles estão conosco até a consumação do século. Eles dizem que estão conosco e estarão conosco até a consumação do século, até Jesus vir buscar e até depois. Porque quando Jesus vir buscar a sua igreja, ainda vai ficar os que não forem. Então Jesus estará, Deus estará cuidando, Deus sempre estará cuidando do ser humano. Pisarás o leão e a aspe, calcará aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. A importância de conhecer
saber que Deus tem um Deus no céu, o Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe, que ama a humanidade e tem o seu Filho Jesus Cristo que veio aqui para salvar a humanidade, dar o direito do ser humano salvar a sua alma e ter uma vida com Deus, uma vida crendo em Deus, confiando em Deus, pedindo quando precisa, agradecendo quando está tudo bem. É maravilhoso saber que Jesus Cristo veio e para salvar a humanidade. Isso é maravilhoso saber. Mas o mais importante é conhecer eles como eles são. Ser amigos de Deus. Amigos do Deus Pai e do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Para ser amigos, tem que conhecer. Se não conhecer, não tem intimidade, não conhecer, como é que vai se dizer que é amigo? Amigo é aquele que a gente conhece, que a gente tem conversa e vê as atitudes, o andar da pessoa, a gente vai conhecendo. Deus, nós temos que se achegar a Ele. E como se achega a Deus? Lendo a Bíblia. Ele diz, o próprio Deus diz, Jesus diz, se achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Me achai quando me buscai de todo o vosso coração. Para o ser humano conhecer Deus, chegar a Deus, ele precisa tomar a decisão de começar a ler a Bíblia. Para conhecer Deus, só se conhece Deus verdadeiramente, torna-se amigo íntimo deles e tornam-se filhos e filhas, é pela palavra, por Jesus, o verbo vivo, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ele me invocará e eu lhe responderei. Nós, invocar é falar com Deus, é dialogar com Deus, expor a situação, agradecer, pedir quando precisa. Se tiver que pedir, peça a Ele. Não fica pedindo para deuses mortos aí, que deuses mortos não pode fazer nada por ti, porque não puder nem conceder vida a eles. Como poderão ajudar alguém? Alguém pode ajudar alguém só se estiver vivo. Se eu estiver morto, como eu vou poder ajudar alguém, pregar a palavra, ensinar, ajudar alguém, cuidar da minha família? É uma coisa. Um Deus morto, ele não tem poder, não pode nada. Que o único que tem poder, que pode nos ajudar, que tem ouvido e ouve, tem olhos e vê, tem boca e fala, tem nariz e sente olfato, tem coração que tem sentimento de amor, de compaixão, de misericórdia por cada um de nós, ser humano. É o Deus vivo, Deus do céu, Pai daquele que se torna filho e filha. Mas para se tornar filho e filha, mas todos são filhos e filhas de Deus. Não são, não. São criaturas de Deus. O ser humano, ele nasce criatura de Deus. Feitura de Deus, imagem e semelhança de Deus, mas para se tornar filho, Jesus conquistou. Pagou o preço para nós tornarmos filhos e filhas verdadeiras de Deus. Para isso, temos que largar o pecado, as coisas erradas, largar o mundo, o caminho largo, o caminho, e vir para o caminho de Deus, que é o caminho estreito, o caminho que leva o ser humano a se tornar filho e filhas verdadeiros de Deus. No mais, a humanidade, quem não se batizou, não aceitou Deus, não aceitou Deus como único e suficiente Salvador da sua vida, não entregou o seu caminho ao Senhor, confiou no Senhor e para tudo Ele fazer uma mudança como fez a minha e a de muitos, para se tornar filho precisa abdicar. Precisa abdicar, largar do pecado, das coisas erradas, e fazer o que Deus, Jesus, o Deus Pai, Deus Filho, pede para fazer. Sede santo porque eu sou santo, diz Deus. Sem santidade ninguém verá Deus, ninguém verá meu Pai. O próprio Jesus diz, não é? Todos são filhos de Deus e filhas de Deus, mas não é verdade, nunca foi e jamais será.
Para tornar-se filho e filha de Deus verdadeiro, a pessoa tem que largar do mundo, do pecado, das coisas erradas, da mentira, da enganação, de tudo que é errado, e lutar para não fugir do pecado e das coisas erradas, para se tornar filhos e filhas verdadeiros. Senão, é imagem e semelhança de Deus, criatura de Deus, uma criatura de Deus, criado por Deus. Mas para tornar-se filho, Jesus conquistou. Ele veio, morreu na cruz, pagou o preço para nós termos o direito de largar do caminho errado e aceitar Deus e andar nos caminhos de Deus, de Jesus, e tornar-se filhos e filhas verdadeiros. Não há outro jeito, não. Ah, pastor, todos os caminhos levam a Deus. Não leva, não. Mas não leva mesmo. Só há um caminho que leva o ser humano a Deus. É Jesus, o verbo vivo. Jesus é o verbo vivo que desceu do céu para salvar a humanidade. Só por Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele próprio diz, ninguém vai ao Pai senão primeiro andar nos caminhos dele, andar com ele. Pegar sua cruz, seguir Jesus até morrer, ou Jesus vir buscar a igreja. Senão não verão Deus, não. Como ele é, só os salvos verão e viverão com ele, sendo cuidado por ele, alimentado por ele. Ele será o luminário, a luz que vai dia e noite. O ser humano não vai ter dor e sofrimento, vai só louvar a Deus, realizado totalmente e completamente, junto de Deus, do Pai, do Criador, dos céus, da terra, do universo e tudo que existe. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e eu glorificarei. Deus. O próprio Deus está dizendo, ele me invocará. Porque conheceu meu nome, porque tornou-se filho, filha, está andando nos meus caminhos. Quando ele pedir, eu lhe responderei. Quando ele falar comigo pedindo algo, eu responderei. Deus está dizendo aqui. E Deus está dizendo, estarei com ele na angústia. Ele está conosco na angústia, no sofrimento, nos livrando de todo mal, de todo perigo. Livrá-lo-ei e glorificarei. Deus fala. É lá, ou fala para os anjos, fala para Jesus, Jesus fala para Deus, olha lá, aquele lá, aquela lá, fazendo as coisas certas, se esforçando para fazer o que é certo, fazer a nossa, né, fazer a vontade de Deus, ler a Bíblia, andar nos caminhos de Deus, fugindo do pecado e das coisas erradas, não aceitando o pecado e as coisas erradas. Não é que seja bom para Deus, para Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, seja bom para eles. É bom para nós, ser humano. Porque o Deus quer que nós, ser humano, estejamos bem. Por isso ele pede para que nós venhamos dar ouvido à voz dele, obedecendo os seus mandamentos, fazendo o que ele pede para fazer. O que ele pede para fazer não é que é bom para Deus, é bom para nós, ser humano. Ele pede para nós fazer porque é o melhor para nós, e isso agrada a ele. Mas é nós que precisamos da ajuda dele, nós precisamos da proteção dele, dos cuidados dele. Ele não precisa de nada, ele não tem falta de nada. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito não tem falta de nada. Quem tem falta, quem é necessitado, pobre, cego, nu, sem, né? É nós que somos, para Deus nós somos uns punhadinhos, eu sou um punhadinho de pó. E tem muito ser humano que se acha, porque tem uma vida financeira bem, né, bem abençoada por Deus, ainda se acha mais do que os outros, perdeu a humildade. Tem muitos que Deus abençoa, tanto que enriquece, e deixa
e começa a amar o dinheiro e deixar Deus de lado. Aí a palavra de Deus diz que o amor às riquezas é a raiz de todos os males, e isso está acontecendo muito. O ser humano está amando o dinheiro, né? Em vez de amar Deus em primeiro lugar. Mas Deus está de braços abertos para todos. E Deus diz mais aqui: dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Deus tem dado abundância de dias para pessoas que não valem um tostão furado, que são cruéis, são maus, são terríveis. Mas mesmo assim Deus ama. Enquanto a vida nesse ser humano, há esperança para Deus desse ser humano se arrepender dos seus maus caminhos e salvar a sua alma. Esse é o prazer de Deus para com todos. Ele não faz exceção de pessoa alguma. Ele é Deus de todos. Ele ama todos. Ele não tem nada a ver com o pecado do ser humano. Mas ele ama o pecador e sempre amará. Por isso que ele ama o pecador. Ele ama e sempre amará o pecador, porque ele prolonga os dias do ser humano, para que o ser humano se arrependa dos seus pecados, das coisas erradas, e se converta dos seus maus caminhos. Está andando no caminho largo, fazendo tudo que é errado, converte para a direção do caminho estreito, para fazer tudo certo, se esforçar para fazer tudo que é certo. E o que é certo não é que seja melhor para Deus, é o certo, é o melhor para nós, ser humano. Porque aqui o que se faz, aqui o que se paga. Então, se o ser humano fizer o que é certo, fazer o que é bom, ele não vai pagar nada. Mas se ele fizer o que é errado, fazer o que não é certo, com certeza ele vai pagar. Vai ter que ter acerto de contas aqui nessa terra. Então Deus se preocupa. E Deus prolonga a vida de todos os seres humanos, para que o ser humano tenha bastante tempo para se arrepender e salvar a sua alma. Fazer o que está escrito no Salmos capítulo 37, versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele fará para te ajudar. E ele te ajudando, com certeza você vai conseguir, em nome de Jesus Cristo. Vamos ler uma introdução, um ensinamento dessa palavra que foi pregada do Salmos 91, do 1 ao 16. E diz assim: este lindo salmo de sabedoria traz uma importante revelação para aqueles que desejam a proteção do alto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra de Deus, que pode todas as coisas. Ele buscava auxílio no Senhor, seu refúgio, sua fortaleza e habitação, e não nos recursos deste mundo, ou na força de homens. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele errou, ele não era perfeito, não foi perfeito, mas ele pediu perdão pelo o pecado que ele fez foi um pecado gravíssimo, né? E não fez mais. É isso que agrada a Deus, a pessoa pedir perdão e não continuar fazendo aqueles atos, aquelas atitudes. Pedir perdão é arrependimento genuíno. E quem se arrepende genuinamente não faz mais. E se por uma situação, por fraqueza ou fizer, ou por alguma ocasião algo fizer, peça perdão. Porque Deus é todo perdão. Mas Jesus disse: não peques mais. Aquele que vem, anda nos meus caminhos, procura fazer o que é certo, não vive pecando, mas sim fugindo do pecado e das coisas erradas. E diz: mas assim tinha certeza de que poderia descansar, pois o cuidado e a proteção infalíveis do Todo-Poderoso seria sobre ele. Ora, se não nos podemos valer das palavras deste salmo, se não confiarmos plenamente no Senhor.
ou se depositarmos nossa fé em coisas passageiras, né? Porque se nós depositarmos nossa fé em coisas passageiras, né? Depositar nossa fé em deuses mortos, deuses feito pelo homem, que o homem diz que é Deus. Maria, mãe de Jesus, não é deusa, nunca foi e jamais será. Ela era mãe de Jesus. Ela só recebeu Jesus no seu ventre e gerou Jesus. Jesus, sim, é o Filho de Deus, foi plantado por Deus a semente em Maria. Mas Maria não tem nada de deusa, não, e nunca foi, nunca será e jamais será deusa. Deusa de nada. Ela só foi Deus o escolheu, foi um privilégio de escolher ela, de receber o Salvador do mundo, gerar o Salvador do mundo no seu ventre. Mas Maria, mãe de Jesus, não é deusa, nunca foi e jamais será. E se Maria, que foi mãe de Jesus, não é deusa, nunca foi e jamais será, imagina os outros, que os outros que não teve nada com Jesus, não geraram Jesus, não teve. Imagine esses deuses feitos por mão de homem, se não é Deus, nunca foi e jamais será. Se Maria, mãe de Jesus, não é deusa e nunca foi e jamais será, imagine outros feitos por artifício, por mão de homem. O ser humano tem que deixar de ser bobo, né? Deixar tem que viver a realidade, não deixar ser enganado por nada nem por ninguém. Conheça a verdade, leia a Bíblia, medite na Bíblia verdadeira. Porque tem as Bíblias que não são verdadeiras, não. Que foram tiradas, foram modificadas, foram, né, aumentadas, diminuídas em alguns. Então tem que ler procurar saber qual é as Bíblias verdadeiras. Que não foi tirado nenhum il, nem colocado nenhum tio. E a verdade tem que ser pregada. Se Maria, mãe de Jesus, que gerou Jesus Cristo, não é deusa e nunca vai ser, e nunca foi e nunca vai ser, jamais será, ela foi simplesmente uma serva de Deus que gerou o Filho de Deus, o Salvador do mundo, no seu ventre. Mas o que isso tem a ver? Ela não é filha de Deus, não é filha verdadeira, filha unigênita a ser. Vamos dizer, Jesus é o filho unigênito, ela é a segunda filha de Deus. Aí ela seria deusa. Maria deusa, irmã de Jesus. Mãe de Jesus. Não tem nada a ver. Só existe um Deus verdadeiro. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que são três deuses, que são um só. Só existe eles que amam o nosso ser humano, que querem o nosso bem. Os outros não tem nada a ver com Deus. Não tem poder nenhum. Se não tiver o poder de conceder vida a eles, a elas, que Deus é esse? Como vai poder ajudar o ser humano, alguém? Ou se depositarmos nossa fé em coisas passageiras. O Altíssimo requer nossa entrega total. E então ele nos mostrará a sua salvação. Deus quer, o Altíssimo, Deus Todo-Poderoso quer que o ser humano se entregue totalmente e completamente, para ele poder mostrar e conceder a salvação para o ser humano. Senhor, esta é a palavra dessa sexta-feira. Cura e libertação. Precisamos saber, a humanidade, o ser humano precisa saber que tem um Deus no céu, e o seu Filho Jesus Cristo, e o Espírito Santo, desde um exército de anjos que trabalham em nosso favor. Nos cuidando, nos protegendo, nos ajudando. Todos os dias eles estão conosco e sempre estarão até a consumação do século. O próprio Jesus prometeu, e o que eles prometem eles cumprem. Eles não são homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. O que eles dizem está dito e se cumpre, sempre se cumprirá.
Eles não falham, nunca falharam e jamais falharão. E, Senhor, que nós, ser humano, venhamos crer só em Ti, Deus, o Deus dos céus, que todo ser humano já teve experiência contigo, papai. Todo ser humano já teve experiência contigo. Toda imagem e semelhança tua teve experiência contigo. Quando pediu, naquele milésimo de segundo, para perder a sua vida. Quando disse, Deus me salva, Deus me livra, Deus me ajuda. E o Senhor, antes dessa pessoa terminar de pronunciar o pedido, o Senhor agiu em milésimo de segundo e livrou, e salvou, e abençoou, e amou, e cuidou, e está cuidando. Isso que é amor. O amor do Senhor para com todos nós, ser humano. E o ser humano precisa se achegar ao Senhor. O Senhor próprio diz, o próprio Jesus diz, se achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Me achai quando me buscai de todo o vosso coração. Aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abrirá. Deus está de braços abertos para te abraçar, para te ajudar, te auxiliar em tudo que você precisar. Se precisar de algo, peça a Ele, ao Deus do céu, aquele Deus que quando pediu, você sabe quem é. Você não precisa ver Deus para saber que Ele existe. E te ouviu, e te ouve, e sempre te ouvirá. E te ajudou, e sempre te ajudará. Não perca tempo pedindo, fazendo penitência, fazendo sacrifício, porque os sacrifícios o Filho de Deus, Jesus, o unigênito de Deus, já fez. Pagou todo o preço por cada um do ser humano da terra. Não é necessário fazer sacrifício, é obediência. Deus quer obediência. Se precisar pedir algo, peça a Ele, que tem tudo, não tem falta de nada, Ele não tem problema de falta de nada. Tudo que o nosso ser humano precisarmos, Ele tem para nos conceder. Mas Ele só vai nos conceder aquilo que vai nos fazer bem. Porque Ele não vai nos conceder aquilo que vai nos tirar dos caminhos dEle, atrapalhar a nossa caminhada com Ele. Ele é Deus, Ele sabe de tudo, Ele sabe o nosso amanhã, os nossos amanhãs. Nós não sabemos de nada, não sabemos muito pouco de nós, olha, quase nada. Ele sabe tudo e muito mais sobre nós. E glórias a Deus por isso. Senhor, eu oro agora. Que não seja eu falando de mim mesmo, nunca. Que seja sempre o Teu Espírito Santo, Senhor, me usando para pregar, para ensinar a Tua palavra, a Tua verdade, Senhor. Porque a Tua palavra é e sempre será a verdade do Senhor. Que ela vá de encontro. Eu prego, eu ensino, ensino a tua palavra, o Senhor que convence da verdade, da justiça e do amor do Senhor por cada ser humano. Senhor, se tiver alguma pessoa com depressão, apavorada, preocupada, porque as ocasiões do dia a dia, as situações, as necessidades fazem nós, ser humano, a andar preocupado. Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Firme no Senhor, nossa torre forte, o nosso socorro bem presente, o nosso ajudador, o nosso tudo. Senhor, se tiver alguém se sentindo perseguido, perseguida, vendo vultos, Senhor, apavorada, com situações adversas. Senhor, eu uso o poder e a autoridade do nome de Jesus Cristo. O poder de Deus está agindo agora no alto da cabeça dessa pessoa, descendo no interior e no exterior, até a ponta do dedo dos pés, destruindo, aniquilando, incinerando,
desfazendo toda e qualquer obra do diabo, toda e qualquer ação demoníaca, satânica, diabólica, está desfeita, destruído todas essas ações malignas, sai depressão, sai confusão de mente, pensamentos negativos, pensamentos de fazer maldade, pensamento de morte, está amarrado, paralisado, destruído na vida dessa pessoa, não vai prosperar nem uma obra feita, nem coisa mandada, nada vai atingi-lo, atingi-la, porque agindo Deus, quem impedirá de Deus te proteger e te livrar de todo mal, de todo perigo, no nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa essa vida, essa pessoa, essa família, com a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Senhor, supra também as necessidades do teu povo. Ajuda-nos, ajuda-os, em nome de Jesus Cristo. Manda recursos, abra as portas, conceda os direitos deles, delas, os nossos direitos, o que é direito nosso, que venham ser concedidos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Agindo Deus, quem impedirá das bênçãos virem e nos alcançarem? Eu tomo posse, tome posse também, nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Tenha uma noite abençoada, o sono do justo, um sábado abençoado, descanso ou de trabalho, domingo, 8h30, domingo dos filhos de Deus, receberem o bom perfume, que é a palavra, o louvor, a adoração, a oração da fé, no nome de Jesus Cristo. Fique na paz, abraços, abraços, sentindo no coração de compartilhar com teus familiares, amigos, amigas, conhecido, conhecida, até desconhecido e desconhecida. No nome de Jesus Cristo. Fique na paz, abraços, abraços, abraços.